Fraude corporativa dentro do ERP. Está acontecendo cada vez mais, né? Eu quero falar com você sobre isso. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e quero falar com você hoje a respeito de algo que está nos noticiários, que está nas conversas de todas as equipes econômicas de todas as empresas. Fraude no ERP. Nós temos visto aí no noticiário, né, algumas grandes empresas que utilizam os maiores e melhores softwares de ERP do mundo, anunciando fraudes corporativas de bilhões de reais ou bilhões de dólares que foram praticadas ao longo de anos, bem embaixo do nariz do ERP. Como é possível? Nós já falamos aqui de fraudes no ERP, né? Mas aquelas fraudes que são as fraudes de fora para dentro, né? A fraude de cartão de crédito, a fraude de pagamento, a fraude de falsificação. Como é que se dão essas fraudes em que o ERP simplesmente não detecta, a auditoria não detecta? Como é que isso acontece e o que fazer para eliminá-los? Bem, de maneira geral, o que se tem é que muitas empresas, embora tenham a sua contabilidade dentro do ERP, fazem os demonstrativos fora do ERP. Pegam os dados do ERP e manda lá uma tremenda planilha Excel e depois edita um documento completamente fora do ERP. Um documento que pode ser editado até com incoerências em relação ao que está no ERP, porque uma vez que você tira do ERP e coloca no Excel ou coloca num editor de texto, você faz o que quiser com aquilo. Então, uma das coisas importantes e fundamentais para evitar a fraude corporativa é que os demonstrativos contábeis, os demonstrativos de resultados, todos os relatórios de desempenho tenham que sair do ERP automaticamente. Se o seu ERP não dá conta de fazer um DRE, né, um demonstrativo de resultado do exercício, se o seu ERP não dá conta de fazer um relatório de desempenho, um relatório de resultados adequado ao que você precisa, troque de ERP. Não serve para você. Se o seu ERP não dá conta de fazer isso, contrate um módulo externo, um software externo que se conecte, que se integre de maneira coerente, de maneira com compliance, para que o dado que está no ERP seja realmente respeitado pelo demonstrativo de resultado, seja realmente respeitado pelo resultado que você quer apresentar para o mercado, para a diretoria, para os acionistas, para a sociedade. Então, várias vezes é isso que acontece. Você contabiliza no ERP, tira o resultado do ERP e coloca num relatório que você escreve à parte, do jeito que você quiser, e aí vai estar sujeito à fraude mesmo. Não pode. É uma prática totalmente condenável. Outra consideração é que muitas vezes os processos ficam na mão de uma pessoa aprova, uma pessoa supervisiona, uma pessoa dá conformidade para o processo. É inadequado. O mínimo que tem que acontecer é que a partir de determinado volume, a partir de determinado valor, mais de uma pessoa tenha que dar a sua conformidade para aquilo, e isso tem que acontecer ao longo do processo como um todo, de modo que você tenha várias autorizações de várias pessoas. Por exemplo, compra de matéria-prima. Às vezes você vai fazer uma compra de milhões de matéria-prima. Então, você tem que ter, primeiro, um planejamento de compras. E aí alguém tem que aprovar o planejamento. Aí você tem uma requisição de compras. Alguém tem que aprovar a requisição. Aí você tem a compra em si. Alguém tem que aprovar a compra. Aí você tem o pagamento da compra. Alguém vai aprovar o pagamento da compra e aí seria adequado que fossem duas pessoas diferentes. Então o processo tem várias aprovações de várias pessoas, de várias etapas, de vários departamentos. Porque quando o produto chega com a nota fiscal, alguém lá que recebeu e fez a contagem tem que aprovar que a contagem bateu. E alguém lá do fiscal tem que aprovar que bateu com as considerações fiscais do sistema. Então, a operação como um todo, quando rastreada, tem 5, 6, 7, 10 aprovações, feitas por pessoas diferentes ao longo de um processo que passou por etapas diferentes. Fazer com que uma coisa desse tamanho seja autorizada por somente uma pessoa cria uma vulnerabilidade para fraudes dentro do ERP. E por fim, a ideia fundamental é sempre ter um plano de diretrizes a serem traçadas. À medida que vai chegando o final do ano, quando você faz o seu orçamento, você tem que dizer para os seus executivos o que é que você vai fazer o ano que vem, o que é que você vai comprar, do que é que você vai precisar, quem você vai contratar,
Que investimento você vai fazer? Que despesas você vai fazer? Para que, na hora que essa despesa aconteça lá no futuro, ela esteja casada com um planejamento, de maneira que você não tenha despesas avulsas, você não tenha investimentos que saíram do nada. É bem verdade que ao longo do tempo pode acontecer de você ter a necessidade de um investimento avulso ou de um investimento extemporâneo. Mas isso tem que ser a exceção. A regra tem que ser a seguinte: no ano que vem eu vou crescer 30% em volume, então eu vou precisar comprar isso, contratar essas pessoas, estabelecer isso daqui, vai custar tanto. E à medida que você vai executando, você vai casando as ações que vão acontecendo com aquilo que foi planejado, sempre levando em consideração que várias pessoas têm que aprovar. E aí você consegue instituir uma cultura de rastreabilidade de processos e uma cultura que faz com que um único processo tenha que passar por várias instâncias de aprovação, de modo que diminui o risco de fraude corporativa. Existem também aqueles pequenos casos, né? Aquelas pequenas fraudes do dia a dia que não comprometem a saúde financeira da empresa, mas que são sempre uma coisa chata, né? Uma fraude de R$100 aqui, uma fraude de 200 ali, uma fraude de 300 ali, segue o mesmo padrão. Não pode ser uma pessoa só, não pode ser sempre a mesma pessoa e tudo tem que ser feito dentro do ERP, nada fora do ERP, nada de autorizações por e-mail, nada de autorizações verbais. Tudo rastreável dentro do sistema e aprovado por várias pessoas. Uma aprova a requisição, a outra aprova a compra, a outra aprova a chegada do material, a outra aprova o pagamento ou outras aprovam o pagamento. Se não for assim, fica-se vulnerável a pequenas e grandes fraudes. E isso independe do ERP, porque existe o fator humano sempre. Você já passou por um dissabor desse? Você já enfrentou uma descoberta de uma fraude na sua empresa que gerou ou não problemas na saúde financeira do negócio? Conta pra gente aqui, eu também tenho muitas histórias para contar a esse respeito, vamos compartilhar. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, nos vemos por aí.